Geralmente o mercado tende a olhar, né, o que vai acontecer com a economia esse final do ano e tal, no ano que vem e tal. Eu, né, pesquiso crescimento econômico e que alguns países são mais ricos que outros. Eu não estou preocupado muito com o final desse ano, estou mais preocupado como é que a gente vai crescer em décadas. É muito difícil acertar a temperatura do dia, mas é mais fácil acertar as estações do ano, né? Isso é mais fácil. Sim, com certeza. Então, olha só, o Brasil cresceu desde 1985 para cá, ou seja, nos últimos 36, 37 anos, 2,2% ao ano na média. 2,2%. Significa que, se a gente separar, parte disso qual que é o crescimento de um país? É o quanto cada um produz, vezes o número de pessoas que produzem, né? Ou seja, quanto cada um produz, a gente pode chamar de produtividade, vezes o número de pessoas na economia. Então, ou você cresce o número de pessoas na economia, mão de obra, ou você cresce a produtividade. Então, a gente consegue fazer essa divisão. Desses 2,2%, 2% foi... aqui na minha divisãozinha, 2% foi de crescimento de mão de obra. Ou seja, as pessoas tendo muito filho, a história do boom demográfico. Países que têm um boom demográfico, muita gente entrando no mercado de trabalho, crescem mais do que os outros. 2%, ou seja, só 0,2% foi o crescimento da nossa produtividade, em média, nos últimos 37 anos. Então, esse é o dado. Beleza. Agora, o que o Brasil vai crescer daqui 10 anos? Como é que ele vai crescer? É muito fácil você projetar o crescimento da população que entra no mercado de trabalho, porque isso tem a ver com um dado do IBGE, né? Tem a ver com o número de filhos que as pessoas têm, taxa de natalidade, mortalidade, essas coisas. Nos próximos 10 anos a gente vai crescer 1%. Ou seja, os 2 já cai para 1. Se a gente quiser crescer 3, 4% em média, significa que a produtividade tem que crescer 3%. E ela nos últimos 35 anos 0,2. cresce 0,2. E o que precisa ser feito para essa produtividade Exato. crescer? Aí você muda a pergunta. Então, beleza, eu quero crescer o 0,2 para 3. É difícil. É um aluno assim, é difícil tirar 9 numa prova? É difícil. É mais difícil ainda quando você tirou 2 na anterior, né? Se você tirou 10, é mais fácil você tirar 9. Se você tirou 2 na anterior, o Brasil é um aluno que tirou 2. Então, beleza. Então, todas as políticas econômicas que tem, é o que eu penso. Isso vai aumentar ou vai reduzir a produtividade? Ou vai manter igual? Todas. ICMS da Petrobras? Não tem efeito nenhum. Por isso que eu chego nas conclusões lá e o pessoal fala pra você, não, respondo a vocês, que efeito vocês acham que tem? Em termos de produtividade no longo prazo, né? Exato, que é o que a gente precisa crescer. A gente pode tentar crescer no curto prazo, mas o que acontece? Voos de galinha. Cresce 3%, cai 2%, cresce 1%. Mas o voo de galinha no Brasil é por conta de reeleição? Não, a eleição pode ter, mas assim, falta coisas para você aumentar a produtividade. Então eu vou responder. E eu não tô falando reeleição do Bolsonaro, mas sim, o fator reeleição, exato. Não, eu vou responder. Coisas para aumentar a produtividade. Vou ser óbvio aqui. Reforma tributária aumenta a produtividade. Por quê? Porque as empresas gastam um caminhão de energia e dinheiro focando nos litígios, em entrar na justiça, no todo o contencioso tributário que ela tem que pagar, ao invés de gastar energia, tempo e recurso em desenvolver um produto melhor e tal. E às vezes elas tomam decisões piores. A empresa vai para Manaus porque faz sentido do ponto de vista tributário, só que ela tem que pagar na logística dela muito mais, tal, isso no agregado é pior. Reforma tributária. Reforma administrativa também, para a gente ter um estado mais enxuto, tal, mais digital, que a gente consiga alocar os recursos da maneira certa. Essa é outra coisa. Abertura comercial também. Por quê? Porque o Brasil é um dos países mais fechados. A gente é tão fechado quanto Cuba, e Cuba sofreu embargo. Então, uma abertura comercial também ajuda muito. Por quê? Porque a gente consegue importar produtos mais baratos e tal, e você gera uma competitividade aqui maior. Segurança jurídica também. Então, tudo que envolve segurança jurídica, se puder melhorar, também ajuda. Então, eu vou parar por aqui nessas 4. Reforma trabalhista já foi feito um pouco, né, para tornar o mercado de trabalho flexível. Mas tudo o que acontece, eu vejo uma política pública, eu falo, será que isso vai aumentar a produtividade ou não? Se não aumenta, eu falo, cara, desculpa, mas eu não tô vendo como é que vai conseguir mudar. E aí pode ser isso. O governo colocou Bolsa Brasil, né, Auxílio Brasil. Essas políticas, se não mudam muito, a gente vai dar um impulso agora, mas não vai mudar o nosso PIB potencial, né? Então, respondendo a pergunta inicial, se eu estou pessimista, assim, eu não acho que algumas coisas foram feitas
Sim, principalmente questão de liberdade econômica, governo digital, acho que sim. Mas mesmo até as privatizações são importantes, mas a gente precisa mudar as regras do jogo. Por exemplo, imagina que a gente tirasse todo esse sistema tributário complexo e colocasse um IVA, né, um Imposto sobre Valor Agregado. Você pega a receita, tira despesa, é ali que você vai pagar uma alíquota parecida para todo mundo. Pronto, você cai de 2.500 horas, que é o tempo que a gente gasta para pagar imposto lá, segundo o Doing Business, para 200 horas. O segundo colocado, que era a Bolívia, acho que era 300 horas. Pronto, as empresas podem se focar muito mais nisso. Isso daí isso aumenta a produtividade. Você, por exemplo, ao invés de demorar 100 dias para você abrir uma empresa, você abrir em 2 dias, online, como no Chile é em um dia. Isso aumenta a produtividade. Qualquer coisa nesse sentido que deixa o mercado de trabalho mais dinâmico, deixa o ciclo de nascimento e morte também das empresas mais dinâmico, eu acho que vai ter grande impacto, mas falta muito nesse sentido daí.